Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença e a audiência de todos pelo portal da Câmara Municipal de Canas, na internet www.câmaracanas.sp.gov.br, TV Câmara, bem como gostaria de a presença da prefeita não veio, né? Dos vereadores Alceu Júnior e o Edson Nenê, bem como os técnicos da Diretoria Municipal de Saúde de Canas, que irão realizar e conduzir os trabalhos nesta noite de quinta-feira. Esta é a audiência pública da Diretoria de Saúde de Canas, referente ao segundo quadrimestre de 2023. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a referida audiência pública de conformidade com a Lei Municipal número 558/17, de 6 de setembro de 2017. Convido os senhores vereadores e público presente para ficar em pé para a execução do hino nacional brasileiro.
Continuando, agradeço novamente a todos e convido para ocupar a mesa, que já estão ocupados, né, Vanessa? E passarei a palavra agora para Vanessa, primeiro. Emanuel, para dar continuidade aos trabalhos. Boa noite a todos os presentes e aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Mais uma vez aqui na Câmara Municipal, hoje para apresentarmos o relatório de gestão de gestão municipal do SUS, referente ao segundo quadrimestre de 2023. Passo agora a fazer a apresentação. A título introdutório, em cumprimento à Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, os gestores municipais do SUS devem apresentar até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, em audiência pública na Câmara de Vereadores dos municípios, os relatórios de que trata o caput. Para isso, deve seguir o modelo padronizado e aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde, conforme anexo 1º da Resolução número 459, de 10 de outubro de 2012, publicada no Diário Oficial da União, número 246, de 21 de dezembro de 2012. A Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta a EC 29 e estabelece, artigo 36, o gestor do SUS, em cada ente da federação, elaborará relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações. Primeiro, montante e fonte dos recursos aplicados no período. Segundo, auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações. Terceiro, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. O parágrafo 4º. O relatório de que trata o caput será elaborado de acordo com o modelo padronizado aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde, devendo-se adotar modelo simplificado para municípios com população inferior a 50 mil habitantes, que é o nosso caso aqui. Parágrafo 5º. O gestor do SUS apresentará até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da federação, o relatório de que trata o caput. Artigo 41. Os conselhos de saúde, no âmbito de suas atribuições, avaliarão a cada quadrimestre o relatório consolidado do resultado da execução orçamentária e financeira no âmbito da saúde e o relatório do gestor da saúde sobre a repercussão da execução desta lei complementar nas condições de saúde e na qualidade dos serviços de saúde das populações respectivas e encaminhará ao chefe do Poder Executivo do respectivo ente da Federação as indicações para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias. Vamos agora à identificação. Município de Canas, Estado de São Paulo, quadrimestre a que se refere o relatório, segundo quadrimestre de 2023, razão social do Fundo Municipal de Saúde de Canas, CNPJ 11943-646, 1000 contra 29, instrumento legal de criação do Fundo Municipal de Saúde, por meio da Lei Municipal número 14, de 29 de 4 de 1997, o endereço é a Avenida 22 de Março, número 515, Centro Canas, São Paulo, CEP 12 615 000.
Telefone 3151-6003, também 3151-1169. E-mail saude@canas.sp.gov.br. A diretora de saúde é a Vanessa Amorim Medeiros, aqui presente. Data de posse dia 23 de julho de 2021. O Plano Municipal de Saúde 2022 a 2025 foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde em 31 de agosto de 2021. A data da última Conferência Municipal de Saúde é 31 de agosto de 2021. E a data da última Plenária de Saúde, 3 de março de 2023, aprovado pelo Comus, dia 20 de março de 2023. Passo agora a citar algumas campanhas realizadas em 2023. A campanha de vacinação Covid-19 bivalente, campanha Janeiro Branco, saúde mental, campanha Janeiro Roxo, orientação quanto à hanseníase, campanha Março Lilás, prevenção de câncer no colo de útero, campanhas de vacinação influenza e Covid-19 bivalente. Aqui é acumulado, tá? Desde janeiro até o mês de agosto, acumulado no período aí. A subfrota da saúde são 15 viaturas, viagens realizadas no segundo quadrimestre. Em maio, foram realizadas a Taubaté e São José dos Campos, 36 viagens, Taubaté, 51 viagens, São José dos Campos, 13 viagens, São Paulo, 17, Campinas, 2, Caraguatatuba, 1 viagem. Em junho, Taubaté e São José dos Campos, 21 viagens, Taubaté 68, São José dos Campos 18, São Paulo 20, Santos 1, Caraguatatuba 3 viagens, Itapira 1, Campinas 4, Campos do Jordão 1. Em julho, Taubaté e São José dos Campos foram 23, Taubaté 54, São José dos Campos, já tem lá em cima, né, 23, São Paulo 17, Caraguatatuba 2, Campinas 2, Itapira 2. Em agosto, Taubaté ou São José dos Campos 34, Taubaté 43, mais 13 em São José, São Paulo 22, Campinas 2, Caraguatatuba 10, Mogi das Cruzes 1. Quanto à Estratégia Saúde da Família, ESF, o número de famílias cadastradas totalizou 1.713 famílias. Quanto ao demonstrativo das receitas e despesas com ações e serviços públicos de saúde, são muitas linhas, né, para serem citadas, mas nós temos aí o quadro onde ele, por exemplo, demonstra a origem das receitas, então lá de IPTU, ITBI, ISS, Imposto de Renda Retido na Fonte, ITR, multas, juros e mora, dívida ativa de impostos, multas e juros de outros encargos da dívida ativa. Então nós temos aí a previsão inicial dessas receitas, né, da LOA, a previsão atualizada e até o bimestre, no caso que se refere ao o segundo quadrimestre, temos aí os valores acumulados em receitas próprias, 2.115.000 aproximadamente. Mas também nós temos receita de transferências constitucionais e legais, que são compostas por cota parte FPM, ITR, IPVA, ICMS, IPI, dentre outras. A previsão foi de pouco mais de 20 milhões, mas o arrecadado no período acumulado foi de 12 milhões. Então, o total de receitas para a para a apuração da aplicação em ações e serviços públicos de saúde totalizou 14 milhões
Vou dar uma olhadinha aqui no papel que está um pouquinho embaçado ali, só um minutinho. Obrigado. Pode descer um pouco mais, Fernando, por gentileza. Subir, né? Subir, pode subir mais. Localizei aqui. 12.718.887,53 centavos são referentes às transferências constitucionais e legais. E citei aqui, mas vou repetir, dos recursos próprios, a Receita totalizou 2.115.067,62. Então nós temos aqui alguns detalhamentos quanto às receitas adicionais, né, de financiamento da saúde, que são recursos da União, estados, da União e do Estado, que totalizou R$ 989 mil. A previsão seria de 1.081.000, mas não foi atingida. Nós arrecadamos, né, recebemos, Estado e federal, União, R$ 989 mil aproximadamente. Das despesas com saúde, temos as despesas correntes, que totalizaram até o bimestre R$ 4.209.231,57. Essas despesas liquidadas são aquelas que efetivamente foram realizadas. Elas representaram 65,75%. Em face da despesa de capital, que são aquelas de investimento, elas totalizaram 44,11%. Das despesas com saúde não computadas para fins de apuração do percentual mínimo, portanto essas não entram para o cômputo daquela aplicação mínima lá dos 15%, de despesas liquidadas no período, nós temos R$ 2.019.166,90, que equivale a 44,81%. Total de despesas com saúde por subfunção. Então, a atenção básica, nós temos ali R$ 4.081.380,88. Pode voltar um pouquinho? Isso. Aí. Assistência hospitalar e ambulatorial, R$ 45.666,46. Suporte profilático e terapêutico, R$ 375.795,51. E, finalmente, vigilância epidemiológica, R$ 3.600. Passo agora a apresentar o quadro de aplicação de recursos na saúde. Me refiro aos recursos próprios, né? Então, aqui nós temos o resumo da aplicação dos recursos próprios no quadro da aplicação na saúde. Coloquei aqui um resumo, né? Uma referência. O mínimo constitucional dos recursos próprios deve ser aplicado na saúde de 15%, que deveria ser R$ 2.225.093,27. Mas o apurado, o acumulado até agora, foi de 15,86%. Isso em reais é R$ 2.353.232,60. Só destacando que isso aqui é apenas recursos próprios, tá? Excetuando-se, portanto, os recursos estaduais e federais. O excedente ao mínimo, ou seja, o que foi gasto além do mínimo, que é de 15%,
representou R$ 128.139,33. Então, nós temos aqui na parte de baixo, aqui, ó, a despesa liquidada acumulada, lembrando que o liquidado é o efetivamente realizado, né? É o que dá aqui o valor de 15,86%, e o valor em reais, aqui, ó, R$ 2.353.232,60. Nesse próximo demonstrativo, ele dá o detalhamento das receitas que compuseram esse relatório, né, de impostos, dívida ativa de impostos e assim por diante, transferências federais e também estaduais, temos os valores aí, e também agora, na próxima, nós temos aqui o detalhamento das despesas, e aqui ele detalha quais tipos de despesa foram realizadas com os recursos da saúde. Aí nós temos, por exemplo, agentes comunitários de saúde, quanto foi gasto com eles, é sempre o liquidado aqui até o período, tá? Sempre essa coluna liquidada aqui. Temos aí agentes comunitários de saúde, assistência financeira complementar, enfim, temos várias despesas aí demonstradas nesse quadro. Como são muitos detalhes, eu não vou citar todos, tá? Mas vai ficar à disposição, já está também sendo transmitido pela internet, vai estar à disposição pela internet. Temos aqui também em mãos o material impresso, mas aí será possível identificar os valores referentes à folha de pagamentos, que seriam aí vencimentos e vantagens fixas, obrigações patronais, que são pagamentos ao INSS, indenizações e restituições trabalhistas, que são as rescisões de trabalho, diárias pagas aos motoristas da saúde, material de consumo, despesas realizadas com pessoas físicas, contratações de terceiros, né, pessoas físicas e jurídicas. Temos o que foi gasto com gêneros alimentícios, material de limpeza e higienização, material para manutenção de bens imóveis, manutenção da unidade básica de saúde, né? Material hospitalar, material para manutenção de veículos, estagiários, locação de imóveis e serviços com energia elétrica, água e esgoto, serviços com médico hospitalares, que são contratações de médicos, alguns por pessoa jurídica, telefonia, tecnologia da informação, medicamentos, entre outras despesas, estão bem detalhadas nesse quadro. Como eu disse, são muitos detalhes, né? Não caberia aqui o tempo citar cada uma delas, os seus valores. Mas, a título de informação, sempre deve ser olhado essa coluna liquidado, acumulado até o período. Então, aí seria de janeiro a agosto de 2023. Passo agora a finalização. Despesas com saúde não computadas para fins de apuração do percentual mínimo. Então aqui, segundo a lei, algumas despesas com saúde que não são computadas para fins de apuração do percentual mínimo. Quais são essas despesas? Elas constam no artigo 4º da Lei Complementar 141 de 2012, que passo agora a ler. Artigo 4º, não constituirão despesas com ações e serviços públicos de saúde para fins de apuração dos percentuais mínimos de que trata esta lei complementar, aquelas decorrentes de: primeiro, pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores de saúde, pessoal ativo da área de saúde quando em atividade alheia à referida área,
assistência à saúde que não atenda ao princípio de acesso universal, merenda escolar e outros programas de alimentação, ainda que executados em unidades do SUS, ressalvando-se o disposto no inciso 2º do artigo 3º. Quinto, saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade. Limpeza urbana e remoção de resíduos, preservação e correção do meio ambiente realizadas pelos órgãos de meio ambiente dos entes da federação ou por entidades não governamentais, ações de assistência social, obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede de saúde e ações e serviços públicos de saúde custeados com recursos distintos dos especificados na base de cálculo definida nesta lei complementar ou vinculados a fundos específicos distintos daqueles da saúde. Eu abro agora, volto a palavra ao presidente para que, querendo, possa abrir a participação popular. Então, a palavra está franqueada para quem quiser fazer o uso dela. Está franqueada. Senhor Júnior. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereador Edson Nenê. Boa noite aos servidores da prefeitura, Emanuel, Lucélia, Vanessa, Diego, e também aos servidores da casa, Líria e Fernando. A todos o meu boa noite. Senhor presidente, eu gostaria de fazer aqui algumas questões. Na audiência passada, nós participamos aqui, né? E eu me lembro que aquela audiência ela foi, salvo engano, acho que às 2 horas da tarde, ou às 3, uma coisa assim, né? E já essa sendo feita nesse horário, eu acho que é um passo importante. Eu sei que às vezes as pessoas sempre falam, né, mas a população não vem. De fato, a gente tem essa questão aqui em Canas, cultural, né? Mas eu acho que tanto a Câmara, o presidente já está fazendo isso aqui, quanto a Prefeitura fazendo a parte dela, naquilo que é a orientação do Tribunal, o resto, né, vem acho que com a consequência, né? Mas eu acho que o passo dado pela Prefeitura em fazer neste horário já atende, né, uma orientação do próprio Tribunal de Contas, e aí também é um outro passo para que a gente possa incentivar a população a se fazer presente, né? Embora a gente entenda que isso é cultural, né? É um trabalho que tem que ser feito paulatinamente. Mas o primeiro passo eu acho que é esse, fixar o horário nesse formato, né, e deixar assim, e com o tempo acredito que a gente possa ter uma participação melhor. Então, o primeiro ponto é parabenizar a Prefeitura por essa atitude aí. Na audiência passada, no primeiro quadrimestre, eu fiz aqui alguns questionamentos e eu acho que não poderia ser diferente, Vanessa, as questões que eu vou abordar aqui. Primeiro destacando que eu acho que pelo menos, não sei, depois o presidente pode falar, o vereador Edson Nenê também, mas eu acho que a questão dos medicamentos ficaram, né, pacificados, né, com a aquisição que a Prefeitura fez, aquilo que ela está ofertando para a população, né? Então, acho que esse quesito, pelo menos da minha parte, está tranquilo. Uma outra questão, e não podia ser diferente, é a questão dos médicos, né? Então, essa é a primeira pergunta. Eu digo isso, Vanessa, porque eu recebi uma mensagem, né? Acho que foi no mês de agosto, de uma munícipe, e
e ela escreveu o seguinte: precisamos, isso palavras dela, tá? Estou só reportando, e em cima disso farei a pergunta, né? Ela disse o seguinte: precisamos, na opinião dela, né, de mais uma cardiologista na UBS. A agenda da cardiologista abriu dia 1º de agosto e às 9 horas já tinha vaga só para outubro. Então, isso foi em agosto, né, que ela me mandou essa mensagem falando dessa questão. O que me chamou a atenção aqui é justamente essa questão da dilatação, como ela coloca aqui, da marcação do médico, né? No caso, ela citou aqui a cardiologista, que é o caso específico dela, né? E, por sinal, ela falou muito bem da cardiologista que está aí, mas ela cita que já tinha se esgotado a vaga quando abriu em agosto, e depois a próxima só em outubro, para poder consultar. Então, depois, se vocês puderem só mencionar, até para a gente poder entender como é que funciona essa questão aí da marcação, essa dilatação de tempo, segundo a munícipe aqui indagou. E aí, em cima disso, saber atualmente qual que é o nosso quadro de médicos, né, que nós temos no município. Não sei se o portal da transparência da prefeitura está com algum problema de filtro, porque eu não consegui encontrar lá o médico do PSF, o SF agora que chama, ESF. Eu não encontrei lá o médico, então não sei o nome do médico ou a médica do ESF. No portal, quando a gente vai lá na remuneração, que vai fazer a pesquisa lá, eu não localizei, nem por nome de médico e nem pelo cargo, né? Então, depois, se puder mencionar, em cima disso, perguntar essa primeira questão, quantos médicos nós temos aqui no município, né? E se realmente está tendo falta de médicos dentro da nossa rede pública de saúde. Essa é a primeira questão. Não sei se quer que pergunte tudo ou... Alô? Boa noite ao seu. Boa noite a todos. Em relação à cardiologista, a agenda, de fato, vem sofrendo uma alteração, né? Porque, como você citou, a nossa cardiologista, graças a Deus, é uma profissional muito boa. Então, assim, a população sempre deseja estar passando com ela. Não, às vezes, nem apenas para atendimento cardiológico. É onde, às vezes, a agenda acaba sobrecarregando. Então, já foi conversado, já foi dado o primeiro passo dentro da diretoria para a gente estar avaliando, de fato, os pacientes com problemas cardíacos, para eles sempre terem prioridade nessa agenda. Tá? A segunda pergunta foi em relação... a quantidade de médicos hoje no município, né? Se você consegue me dizer quem são? Tá. Hoje o município ele conta com um médico da Estratégia de Saúde da Família, com uma carga horária de 40 horas, que é a doutora Ana Flávia. Conta com um clínico geral, que é a doutora Monique, com uma carga horária de 15 horas. Conta com uma pediatra, com uma carga horária de 15 horas também, que é a doutora Gabriela. Conta com uma médica ultrassonografista, que é a doutora Patrícia, com uma carga horária de 5 horas. Conta com a doutora Leandra, que é a cardiologista, também com uma carga horária de 5 horas. E conta com uma ginecologista obstetra com uma carga horária de 15 horas. O psiquiatra a gente não tem mais. O psiquiatra, ele pediu demissão. E a gente está buscando um novo profissional para a gente colocar na estrutura da unidade. Porém, deixar bem claro que as médicas da ESF e a clínica geral, ela pode prestar esse suporte para a população, não trazendo prejuízos maiores para a população. Falando sobre a questão do clínico geral, né? No caso, a gente só tem a médica do ESF para poder fazer esse atendimento, porque o resto que você falou são especialistas. Não, né? A médica do ESF ela é uma médica generalista, então ela abrange todas as especialidades.
que ela é lotada no ESF, né? Uma carga horária de 40 horas, de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Na unidade básica de saúde, a gente conta com um clínico geral, que é a doutora Monique, com uma carga horária de 15 horas, complementando, né, e dando suporte para a estratégia de saúde da família. Ela é clínico geral. Clínico geral. Ah, perfeito. Então, a médica do ESF, ela atende em casa os acamados, os que têm dificuldades para andar, às vezes a pessoa está impossibilitada, naquele momento ela vai, atende em casa, faz os atendimentos domiciliares. As mulheres, meninas, quando ficam grávidas, o primeiro atendimento é com ela que faz abre o pré-natal, passa todos os exames, e ela começa aquela saga acho que ela vai até a 33ª semana com a gestante. 36ª? Desculpa, então, até a 36ª. Só a partir disso que vai para a ginecologista obstetra. O bebê, quando nasce, ela faz a primeira consulta, o primeiro acolhimento é dela. Ela faz o atendimento, o puerpério, que é o primeiro atendimento da mãe, né? É ela que faz também. É importante isso, esse atendimento, essa acolhida, que ela acolhe a família inteira. Ela faz o pré-natal, o puerpério, como chama da criança? Puericultura, que é o bebezinho. Ela que faz tudo isso. E um outro serviço importantíssimo que a gente não tinha no nosso município, que ela está fazendo, é lavagem de ouvido. Acho que Lorena não oferece esse serviço, não sei. Mas, salvo o melhor juízo, Lorena não fazia, não sei se está fazendo agora, mas ela faz em média 5, 6 lavagens de ouvido por semana. É muito importante para a nossa população. Perfeito. Só um momentinho, só complementando o que a Lucélia está dizendo, eu acho que hoje nós podemos dizer, né, com bastante felicidade, que os nossos médicos que estão na unidade de saúde, que, né, estão fazendo parte do nosso quadro, são médicos que estão sendo reconhecidos positivamente pela população, né? Eu digo isso porque são bastantes elogios. De vez em quando acontece uma crítica, né? É normal, é ser humano, né? Mas, assim, eu acho que é muito satisfatório para a gente saber que acho que nós estamos acertando no intuito de termos profissionais capacitados, seres humanos, né, que estão olhando para a população com cuidado merecido. Perfeito. Espera só mais uma coisinha. E a gente está fazendo um acolhimento também dos pacientes. É a escuta ativa. Se alguém está com algum problema, nós estamos lá à disposição para ajudar, para orientar essas pessoas. E outra coisa que eu acho importante também, são ofertadas vagas de cardiologia em Lorena, Taubaté, São José, só que as pessoas, os munícipes, eles gostam da doutora Leandra, não é da especialidade de cardiologia, é da médica que eles gostam muito, porque o serviço de cardiologia é ofertado, inclusive, às vezes, as vagas são até remanejadas para outros municípios, porque o munícipe não aceita outro médico a não ser a doutora Leandra. Certo. Vanessa, só para passar para outro tema, e uma coisinha só que eu queria entender. Se hoje o munícipe vai lá na unidade, por exemplo, ele está apresenta lá um quadro de vômito e diarreia, exemplo. Ele vai lá e fala que ele está passando mal. Acho que inicialmente ele deve passar por um clínico, né, para poder saber o quadro dele. Essa questão dele chegar lá e conseguir marcar um médico, seja ele qual for, para poder atender essa necessidade dele, em média está levando quanto tempo? Alceu, então, hoje, né, devido à temperatura que a gente está, né, se deparando, então, assim, bastante casos aparecendo de virose, né, vômito, diarreia. Então, assim,
Hoje, nós temos um protocolo na saúde que é o paciente que dá entrada com um quadro febril, com um quadro de diarreia, de desconforto abdominal, ele é triado pela enfermagem e ele, na necessidade dele, ele já é atendido no imediato. Se é um caso um pouco mais complicado, né, a médica, após a avaliação da médica da Estratégia de Saúde da Família, que é a médica que o município tem, né, diariamente, de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, faz um encaminhamento descrevendo o estado geral do paciente, o paciente, se necessário, é encaminhado ao pronto-socorro de referência, que é em Lorena. Mas ele tem aquele primeiro Ele atendimento tem o ali. primeiro, ele recebe o acolhimento e o primeiro atendimento dentro da unidade de saúde. O primeiro atendimento dele é imediato. Assim que ele chega, ele já recebe o atendimento da enfermagem e logo é acolhido pela médica. Perfeito. Deixa eu falar só um caso que aconteceu que eu achei muito legal para Canas. Teve um paciente que foi lá ligou, pediu uma ambulância, falou que estava passando mal. Aí o motorista pegou, foi com a equipe de enfermagem e levou ele para a Santa Casa de Lorena. Chegando lá, os médicos examinaram, avaliaram ele, falaram que ele não tinha nada. Devolveram o paciente para Canas. Quando o paciente chegou no meio do caminho, o paciente estava infartando. Ele chegou aqui, a médica do ESF imediatamente pegou, juntamente com a enfermeira, com as técnicas de enfermagem, que não posso deixar de citá-las, pegaram esse paciente com todo cuidado, estabilizaram ele, fizeram um eletrocardiograma, a médica fez uma carta, fez um relatório e mandou ele de novo para pronto-socorro. Assim ele foi atendido e ficou, acho que 1 semana internado. Mas graças à nossa médica, esse paciente está vivo, está com saúde, inclusive está indo no posto ainda, todos os dias, ele gosta da gente. Mas isso foi muito importante. Você falou eletrocardiograma, nós temos esse serviço aqui? Temos. É aquele que é à distância ou... Não, ele é presencial, faz com o paciente dentro da unidade. Ah, perfeito, bacana. Bom, uma outra questão, Vanessa, em cima do que a Lucélia estava falando sobre a atuação da médica da saúde da família, hoje a nossa unidade, a unidade de saúde, seja o UBS ou a ESF, né? Quando chega um atendimento de criança lá, nós temos condições, ou se há esse trabalho, de diagnosticar, por exemplo, a criança com espectro autista, TDAH, ou até mesmo com alguma, não só criança, tá? Mas eu peço também adolescente, ou até mesmo pessoa já de idade, né, que, por exemplo, apresenta o quadro de fibromialgia, aquelas doenças crônicas. Nós temos essa informação lá na Secretaria de Saúde? Alceu, como a gente está citando aqui, acho que é necessário a gente reforçar cada fala, que a nossa médica foi um acerto assim prazeroso para a diretoria de saúde. A doutora Ana Flávia é uma médica, assim, além de ser recém-formada, mas uma médica excepcional, um ser humano que veio nesse mundo para cuidar, está na profissão correta, ela está ali fazendo o que ela ama. Então, assim, o acolhimento que ela faz para esses pacientes é assim, um acolhimento que você fica, poxa, que coisa boa de ver. Então, assim, temos, sim, condições de... claro que é um diagnóstico mais preciso, né? Que vai além de uma consulta médica, de uma boa conversa, de uma conversa longa, às vezes até de apoio psicológico, de um apoio, né, de um profissional especialista, né, para o fechamento do diagnóstico. Mas, porém, a suspeita, a triagem, um relatório, a médica do SF tem, sim, condições de fazer e está fazendo. Hoje, por exemplo, se a gente precisasse desse dado estatístico, né, dela, ou seja, quem for lá, para saber na nossa cidade quantas crianças, né, que deu entrada lá e teve essa suspeita ou algum
Porque uma coisa é o diagnóstico, né? Outra coisa é a suspeita da questão em si. Mas existe esse dado estatístico, né, em números, para a gente poder saber, até porque as políticas públicas, aqui é uma casa de leis, né? Até as políticas públicas a gente tem que tentar propor, em parceria com o Poder Executivo, obviamente, né? Mas as leis nascem aqui, elas nascem de acordo com a necessidade da população. E a necessidade, ela passa pelo fato da gente precisar desses dados estatísticos para a gente poder propor alguma coisa. Então, a minha pergunta é dentro desse sentido, minha preocupação é saber se nós temos, porque se tiver, né, eu gostaria até de deixar aqui consignado, se poderia, né, uma hora passar lá na unidade ou ter essa informação, numericamente falando, né, dessas crianças, adolescentes, ou também pessoas idosas, de repente, eu não sei se aqui em Canas tem pessoas com fibromialgia ou doenças crônicas, né? Então seria interessante, porque para a gente propor alguma coisa, a gente precisa de dados estatísticos, né? O que a gente tem condições, pelo sistema PEC, que é um sistema eletrônico, de a gente fazer, emitir relatórios, né? Com esses relatórios, a gente fazer um levantamento desses dados. Perfeito. Passo lá para uma hora para a gente conversar, tá bom? Ok. Tomar um cafezinho lá. Duas últimas perguntas, Vanessa, para eu poder encerrar a minha parte aqui. Também na audiência passada, foram falados aqui, até a prefeita estava aqui, ela citou essa questão. O primeiro, foi dito que nós estávamos implantando um sistema informatizado na saúde. A pergunta é, esse sistema ele já está operante na saúde? Alceu, nós já conseguimos concluir esse sistema na farmácia municipal. Nós já conseguimos implantar no ESF, né, que o ESF é um sistema diferenciado. Conseguimos também implantar já na recepção da unidade. Agora, futuramente, o nosso próximo passo é concluir para que todos os funcionários, profissionais médicos, enfermagem, fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo, tenham acesso integrado ao registro de cada paciente. Então, o controle nosso de medicamento já é informatizado? Já. O paciente vai lá com a receita, é feito a baixa dele lá? Direto no sistema. Então, vocês conseguem saber quantas... Por isso também que, né, nós solicitamos já há um tempinho atrás, até pelas redes sociais, explicando que agora nós estamos precisando do cartão SUS do paciente, né, para a gente puxar esse paciente no banco de dados mais rápido, né, para a gente conseguir agilizar esse atendimento do paciente na janelinha da farmácia. Perfeito. E a última pergunta, Vanessa? Peraí, só um minutinho, desculpa interromper, mas a sala de vacina também é totalmente informatizada, né, Vanessa? Perfeito. Para finalizar aqui a minha participação, também foi falado, Vanessa, na última audiência, sobre, inclusive teve até uma intervenção do presidente, de forma bem assertiva, presidente, com relação à relação do REMUME, que até a prefeita, no final da fala do presidente, entendeu o que a gente estava tentando propor, né? Só que eu não localizei ainda, né? Ela ficou de colocar essa relação do REMUME no site da prefeitura, né? Como forma de transparência e tudo mais. E essa relação do REMUME, né? Hoje até fui, antes de vir para cá, tentar navegar, eu não localizei. Então, deixo aqui, se eu tiver equivocado, só me avisa se tiver lá. Ou se não tiver, peço mais uma vez que possa fazer essa inserção no site, né, para a população saber quais são os medicamentos que são ofertados pela rede pública, né? Até a prefeita tinha falado, seria bom, porque daí a gente faz uma divisão, os medicamentos que são ofertados pelo SUS e os que a prefeitura adquire. Eu falei, beleza, é até bom para a própria prefeitura, porque a população vai ver, isso aqui o governo manda, isso aqui eu compro. Então, para a prefeitura, isso é ótimo. Então, é uma transparência que vai ser, né, positiva para ambos os lados. Então, não sei se tem, né, mas eu não vi. Se não tiver, eu gostaria que fosse considerada essa reivindicação. Ok. Tá bom? Tá joia. Bom, e finalizando, senhor presidente, Manuel, depois só poderia ver lá no portal da transparência se aquele filtro lá da Embraer está funcionando corretamente. A Ana Flávia, eu vi o nome dela porque eu consultei lá o Kines e vi que tem o nome dela lá no Kines. Aí eu fui tentar buscar o nome dela no portal lá de remuneração, eu não achei o nome dela e nem nada ligado
Tem até PSF lá, mas que é o nome antigo, mas tá com o dentista lá. Aparece dentista PSF. Aí tentei o SF, ESF, estratégia, família, só saiu o dentista. Eu não achei, nem o nome dela eu localizei lá. Tá? Então talvez seja um erro de filtro, deixar também já consignado aqui, tá bom? Senhor presidente, era isso que eu tinha que fazer, tá bom? Peço desculpa aí por delongar aqui, mas era necessário, tá bom? Muito importante. A palavra continua franqueada. Pode. Alceu, só respondendo a sua pergunta sobre a médica, ela é prestando serviço para a gente como pessoa jurídica, tá? Eu só não me lembro exatamente a razão social da empresa dela, por isso que você não conseguiu localizar o nome dela lá. Continua franqueada a palavra. Posso só fazer uma perguntinha? Como que funciona o sistema de agendamento lá no posto de saúde? Quer dizer, a pessoa vai lá, quer agendar um médico. Tem que... Porque vieram falar para mim que precisa ir lá para agendar o médico. Então, agenda o dia para ela voltar para agendar. Mais ou menos isso. É isso mesmo? Funciona? Não. Como que funciona o sistema de agendamento? O Laerte, nós estamos, como eu citei também da cardiologia, né? Nós estamos fazendo testes em relação aos agendamentos, né? Porque, assim, de fato, o município de Canas é um município pequeno, é um município com um número considerável de profissionais médicos, né? E sempre a dificuldade do paciente alegando que não consegue passar. Só que, assim, um serviço, né, que nós já estamos fazendo, né, é o levantamento dos faltosos. Por quê? Nós ofertamos vaga, por exemplo, médica do SF, a médica fica em período integral dentro da unidade, né, atendendo 16 pacientes, mais 16, a outra médica atende mais 16 pacientes, pediatra também mais uma quantidade, cardiologista uma quantidade, mas vamos falar de clínico geral, né? Clínico geral que é a procura maior dentro de uma unidade de saúde. Pensando-se no dia que nós temos uma médica ali dentro da unidade, que nem sempre fica apenas no quantitativo que está agendado, né? Como o Alceu citou, se chegar uma urgência, se chegar um caso, né, devido ao calor que a gente está passando, uma virose hoje é uma urgência, né? Uma criança desidrata, apresenta um quadro febril, desidrata muito rápido, ou seja, então a médica ela não fica apenas no agendamento dela ali, né, presa naquela quantidade, naquele quantitativo de agendamento. Então, assim, a agenda da doutora é 16. A doutora já chegou a atender 24 pacientes num período. Né? Então, assim, é uma busca que nós já estamos realizando dentro da diretoria. Nós, né, vamos precisar da união, da força de todos para a divulgação disso, porque agendar, está todo mundo agendando. Porém, a participação, como o Alceu disse, é cultural. As pessoas agendam, de fato, nem sempre existe aquela necessidade da consulta médica e tira a vaga de quem está, de fato, precisando, necessitando se consultar com um profissional médico. Deixa eu dar um exemplo que aconteceu hoje, que eu fiquei abismada, falei com a diretora, ela também. Hoje foram marcadas 11 crianças para a médica. Dessas 11, 6 faltaram. Acho que é uma falta de consideração com a profissional, com a gente, com todo mundo. Hoje nós colocamos até uma garrafinha de café lá, que estava meio frio, umas bolachinhas. E, não, de 11 crianças que estavam agendadas, só foram 5, né? 6 faltas. Isso porque nós encaixamos crianças que estavam lá esperando. Então, e aí para um município pequeno, né, do tamanho de Canas, numa agenda de 12 pacientes, uma falta um absenteísmo de 50%. 50%. Isso só no dia de hoje, né? Então, assim, é o nosso exatamente. E garanto que
outras crianças estavam necessitadas, precisando dessa vaga médica. E o médico lá, sem ter o paciente para atender. Cumprindo o horário, tomando um cafezinho e esperando as crianças chegarem, nada das crianças. Isso é triste. Eu queria ver com vocês a vacina. Como é que está as porcentagens de vacinação em todos os setores? E o que vocês estão fazendo para divulgar isso, para aumentar o... Laerte, a vacinação, como diretora, eu fui representar o município de Canas, a Lucélia tem ido me acompanhar. Eu estive numa reunião de 2 dias, agora no mês de setembro, no município de Pindamonhangaba. No caso, eu estive presente com uma das vacinadoras do nosso município. E foi exatamente em função de coberturas vacinais, tá? As coberturas vacinais do estado de São Paulo, de todos os municípios, tiveram uma queda. Tá? Não é apenas o município de Canas. Eu quero deixar aqui registrado que o município de Canas tem vacina para ofertar. Porém, existe o problema da participação. Aproveito, o momento e deixo também registrado que dia 7 de outubro, acho que próximo sábado, sem ser esse sábado no próximo, vai ter a campanha de vacinação, o dia D da campanha de vacinação, que na verdade, essa campanha é uma campanha que tem a intenção de acertar toda a caderneta de vacina, desde o recém-nascido até o idoso. Então, a unidade vai estar aberta, cai num sábado, dia 7 de outubro, das 8 da manhã até as 16 horas, com uma equipe, aguardando a todos que necessitam tomar a vacina, que necessitam colocar a caderneta em dia. Aproveito também para fazer um gancho em relação ao Bolsa Família, que é uma das situações ali obrigatórias, a vacinação em dia para o recebimento do benefício. Então, assim, até teve reunião essa semana, hoje é quinta, na terça, na quarta e na quinta, no Fundo Social, a Saúde participou, nós estamos amarrando o serviço entre as diretorias, fazendo uma participação, todas as diretorias em conjunto, para a gente tentar essa busca do aumento da cobertura vacinal. Tá? Então, nós já conseguimos participar com a população, nas reuniões do Bolsa Família, orientando. A unidade está aberta todos os dias, das 7 às 17, porém a sala de vacina até às 16 horas. Nós temos vacina. Então, assim, aí eu também aproveito e, assim, a vacinação não é só o ato da aplicação. Então, o que acontece? Nós tivemos um probleminha recentemente, com um munícipe que xingou a recepção, xingou a vacinadora. Por quê? Porque demorou 10 minutinhos para receber a vacina. Só que, assim, a vacina não é um ato mecânico de apenas aplicar a vacina. É um ato de registro na recepção no sistema para a gente ter dados. Esses dados eles são encaminhados para a sala de vacina, que, como a Lucélia citou, já existe num processo de informatização. Ali, o vacinador ele recebe o paciente, ele prepara o imunológico, ele tem que anotar na ficha espelho, que é uma ficha manual que ainda é utilizada, não pode ser retirada, e aplica o imunológico e faz a orientação que tem que fazer. Então, ou seja, eu acho que até 10 minutinhos, de repente, não é um tempo tão extenso. Então, assim, são coisas que, de repente, falta, sim, a explicação correta para o munícipe, porque, poxa, seria tão simples, chegar numa unidade de saúde, vim tomar uma vacina, vim tomar hepatite, vai lá, tome, tchau, vai embora. Não é assim. Então, assim, o município está buscando, a gente está participando de bastante reunião, de bastante oficinas para a gente estar buscando meios para aumentar a cobertura vacinal. Até um próximo passo que vai acontecer nos municípios, chama-se uma
microplanejamento. Nós vamos fazer uma busca ativa na área, em todos os bairros do município de Canas, para verificar quais são as famílias que estão com as cadernetas em atraso, e no ato de encontrar a vacina em atraso, a gente já vai ter a vacina em mãos para a gente aplicar no mesmo momento. Então, assim, é um planejamento do Estado de São Paulo, né? É uma solicitação do Estado de São Paulo para que os municípios consigam aumentar um pouco a cobertura vacinal, porque, de fato, no início da pandemia para cá, despencou. E não está faltando vacina, o governo está mandando. O governo ele disponibiliza de 47 tipos de vacina gratuitos, então, assim, não justifica a cobertura de vacina despencando como está despencando, mas, assim, não é Canas, né? É Canas, Cachoeiro Paulista, Lorena, Piquete, Taubaté, São José, Pinda, Roseira, são todos os municípios do estado de São Paulo. Esse trabalho, vocês estão fazendo algum empenho junto às outras secretarias, por exemplo? Laerte, então, social, a vacina, a orientação já iniciou com a participação em conjunta do social. Agora, o próximo passo, só que nós vamos aguardar a campanha de vacina, que na campanha de vacina parece que não, mas a gente, graças a Deus, a gente consegue atingir um grande número de faltosos, né? Então, após essa campanha de vacina, esse dia D, que é chamado dia D, que é o sábado, dia 7 de outubro, nós iremos fazer o serviço em conjunto com a educação, que é fazer a busca ativa da caderneta de vacina dentro de todas as escolas. A gente tem que ressaltar aqui também que a parte da farmácia, do remédio, melhorou muito, muito mesmo, né? Passou de 20% para 90%. A gente fica agradecido pelo reconhecimento. Porque o reflexo vem até a gente, né? Porque a demanda era muito grande mesmo, era demais. Hoje não, hoje amenizou bem e, graças a Deus, assim, ainda não atingiu 100%, porque não vai atingir nunca, né? Porque sempre vai ter alguns déficits. E tem pessoas também que é o remédio que não existe no posto, muitas vezes não acha nem na farmácia. Exatamente, Então, mas... é isso a gente precisa, né, Laerte? Sempre explicar, porque assim, o nosso remume é um remume rico, né? É um remume que, comparado aos municípios vizinhos, nós temos, assim, uma diversidade... Melhorou bastante. Né? Então, assim, e o que nós podemos, e o que a gente tem feito também, às vezes existe uma medicação que não é do SUS, não é gratuita. Então, assim, tentamos da melhor forma, conversando sempre com o médico que está em atendimento, ver se existe a possibilidade de substituição de um remédio, né, que faça a mesma função, porém, para ajudar o munícipe que não precise comprar a medicação. Mas, às vezes, infelizmente, acontece de não ter essa possibilidade. Aí você me fez lembrar agora, em uma das reuniões que eu estive com a Lucélia, no município de Taubaté, todos os secretários de saúde, né, e os seus assessores, que estamos num projeto de tentar padronizar, tá? A regional está tentando padronizar os medicamentos ofertados na região, para facilitar, para diminuir essa situação do munícipe receber uma prescrição que não é do SUS. Então, assim, os municípios, 17 municípios da região estão em serviço de oficina, de reuniões, regionalização, para ver se consegue fazer esse ajuste desse remume. Aí vai entrar os hospitais regionais, vai entrar os AMES. Então, assim, vai ser um ganho tremendo para a saúde de forma geral, não apenas para o município de Canas, né? Porque, como o município de Canas já oferta um quantitativo, né, diferenciado de medicação, para nós vai ser até melhor ainda, porque, assim, como existe a chance de padronizar o que é do SUS, muita coisa que, de repente, o município de Canas oferta vai diminuir.
E fala para nós, para a população, quando que o ISF tem previsão de mudar para cá? Laerte, vai fazer 20 anos que eu estou no município de Canas. Eu não vejo a hora de botar o pezinho aqui dentro do SF novo. Eu acho que é merecido para a população. Tá? A população, para os funcionários, né? Então, assim, acreditamos que já tá em fase de finalização. Acredito que até ainda daqui uns 60 dias, no máximo 90 dias, acredito que a gente já deve estar inaugurando o SF. Né, com todo o mobiliário que já chegou. Já chegou, né? Agora a gente só está aguardando a finalização mesmo para a gente montar e distribuir a equipe para a gente começar a ter um prédio novo aí com, né? Isso vai ser muito bom. Bonito. Né? A população vai ganhar muito com isso. Sim, modernidade, melhorar o atendimento, modernizava, isso é muito importante. Nenê, vamos lá falar um pouquinho? Vamos lá, então. Pode ir, fica à vontade, viu, senhor? Boa noite a todos. Boa noite, Vanessa, presidente, aos demais. Eu gostaria de fazer a pergunta para a Vanessa. Em relação, Vanessa, há um tempo atrás a gente já teve audiência pública aqui sobre a saúde, né? E foi falado bastante sobre exames, né? Parado no posto, né? Exames que não são de agora, né? São exames, cirurgias, marcação. E foi falado na audiência pública há um tempo atrás que vocês estariam estudando, né, a possibilidade aí de está fazendo mutirão, né? Eu gostaria de saber com você, se já teve algum tipo de mutirão, porque a gente recebe bastante reclamação, né? Devido aos exames parados há um ano atrás, 2 anos, 3 anos, até na gestão passada ainda tem exames lá parados, segundo as pessoas falam para a gente. Eu gostaria de saber de você se tem alguma coisa em relação a isso. Boa noite, vereador. Então, em relação aos exames, eu não posso deixar de falar, né, iniciar a resposta para você. O que acontece? A população, infelizmente, ainda, a nível cultural, quer escolher aonde quer ser atendido. O que acontece? Aumenta o absenteísmo do município, nós perdemos vaga com isso, tá? E, obviamente, a demanda nossa não anda. O que acontece? Nós já realizamos, sim, esse ano, mutirão de preventivo, mutirão de exames de ultrassonografia, já realizamos exames cardiológicos, né, citado, inclusive, que você, né, citou, que já até mesmo de gestão anterior. Então, assim, estamos em busca de novos mutirões para a gente diminuir essa demanda reprimida do município. Porém, precisamos do apoio da população de, quando receber um agendamento, não faltar, porque não somos nós, município de Canas, que escolhemos para onde mandar o paciente. A vaga é regulada no sistema da CROSS, né, que é o sistema de regulação, e, infelizmente, às vezes não é o que o paciente quer, não é o AME só de Lorena. O AME de Lorena, hoje, ele não conta com todas as especialidades médicas e nem todos os exames que é necessário para o ser humano. Então, o que acontece? Por isso que é uma regionalização. A gente precisa distribuir o serviço. Ou seja, AME de Lorena, AME de Taubaté, AME de São José, Hospital Regional de Taubaté, Hospital Regional de São José dos Campos, Hospital Regional do Vale do Paraíba, em Caraguatatuba, e, futuramente, Hospital Regional de Cruzeiro. Né? Então, assim, estamos, sim, buscando soluções para diminuir a demanda, porém, precisamos da aceitação do munícipe de ser mais participativo com os agendamentos, porque, né, como eu disse,
nem sempre uma especialidade vai ter próximo de casa, e o município oferta o transporte. Quando é uma viagem de madrugada, o munícipe, né, ele sai da porta da casa dele, o motorista passa na porta, no domicílio do munícipe para transportá-lo. E também tem os kit lanche. Então, assim, eu acho que estamos fazendo a nossa parte. Agora, a gente também precisa desse apoio, dessa compreensão da população, porque Lorena, se tudo for para Lorena, não dá suporte. Então, no entanto, que é regional, né? Então, assim, é claro, em uma das reuniões que nós fomos, eu vou citar aqui, o município de Bananal. O município de Bananal, né, é um município longe da gente. O município, ele transporta pacientes para o AME de Lorena. Então, assim, ele já tem um percurso de 2 horas e meia. E, às vezes, ele tem que mandar um paciente, que é referência ao Hospital Regional de Caraguatatuba, que são 6 horas de viagem para ir e 6 para retornar. Ou seja, é uma necessidade, de repente, é uma falha do Estado? Pode ser, mas não é falha do município. O município está ali disponibilizando a vaga, orientando a importância da participação da população. Então, assim, claro, o Estado vem buscando, né, tá buscando solução para melhorar esse percurso, né, de tentar distribuir melhor essas vagas. Porém, aí, mais uma vez, a população precisa aceitar o que foi agendado para ela. Né? Isso é um ganho para todo mundo. A população é atendida, o município não fica com demanda reprimida, né? E resolve o problema do munícipe. Deixa eu dar uma notícia triste aqui, que hoje eu peguei essa notícia e fiquei muito triste. Ontem, eu fui representar Canas numa reunião em Aparecida. Chegando lá em acordo informal, o Frei de Aparecida nos ofertou 3 cirurgias de catarata, mas ele pegou os pacientes que estavam na fila. Tem uma fila lá, tem um CDR, que todos os pacientes são cadastrados. Ele pegou os 3 da fila e falou, minha filha, manda os 3 para cá, que eu vou fazer todos os exames. Exame de sangue, eletrocardiograma, vai passar no nosso cardiologista, vai passar no nosso anestesista, vai receber a lente necessária, vai fazer a campometria, vai fazer o mapeamento de retina. 3 pessoas, são 6 cirurgias, que é a bilateral, 6. Os 3, qual foi a resposta? Agora eu não posso. Vamos deixar para a próxima? Quando será que vai ser a próxima? Que eu fui lá pessoalmente, falei com o Frei, pedi para ele. Lembrando que foi uma boa ação do Frei, né? De repente o município estava sobrando a vaga, quis ofertar a vaga para o município de Canas para ajudar 3 munícipes e, infelizmente, a resposta foi negativa. Não, isso é triste, 3 porque pacientes, 6 cirurgias, porque cada um ele ia fazer bilateral nos pacientes, com uma lente importada, muito boa. O paciente ia ter todo o recurso lá dentro, que agora Aparecida é o centro de referência para glaucoma, no Vale, e os pacientes falaram que não querem ir. O Nenê, até assim, estou lembrando aqui, né, estou escutando a conversa, eu acho que até a Lucélia esqueceu de comentar, mas acho que é importante a gente comentar isso também. Eu acho que não, né, eu acho que é de conhecimento de todos, né, que acompanham jornais. O Hospital Agamute, que é o Hospital Universitário de Taubaté, né, sofrendo aí um sério problema, né, de fechamento de portas para várias atividades, inclusive oncologia, né, Lucélia? Cirurgias pediátricas, exames citopatológicos, que é o nosso preventivo. Cirurgias ortopédicas. Então, assim, né, o Estado, nós estamos acompanhando de perto, todo secretário de saúde vem acompanhando, participando dessas reuniões de regionalização, né, cobrando de Taubaté soluções, né, porque, para nós, o que a gente vê é uma saúde saudável, portas se abrindo, não portas se fechando. E, infelizmente,
essa triste realidade, né? O Hospital HMUT fechando portas, importante para todos os municípios. O Hospital Frei Galvão também fechando algumas portas. Então, assim, por isso a importância da população não rejeitar o agendamento, né? Porque, de repente, pode ser a última referência dele. Tá? Então, assim, o que vocês puderem nos ajudar com isso, né? Nós já realizamos uma campanha esse ano de conscientização, nós vamos repeti-la agora no mês de outubro, né? Nas redes sociais, por meio dos agentes de saúde, até mesmo por meio de todos os funcionários dentro da saúde, até podemos fazer uma parceria, né, com os vereadores para nos ajudar a fazer essa divulgação, enfim, da importância da aceitação do agendamento, porque o absenteísmo vem aumentando cada dia mais. E aí aumenta, por tabela, a demanda reprimida do município. O município oferta todas as condições, né, de condução. Sim, o município o município acolhe o munícipe desde o começo até o término. Ou seja, ele passa na atenção primária, que é a nossa unidade de saúde, nos médicos. O que não consegue ser resolvido na atenção primária, né, vai para uma atenção especializada, que são os encaminhamentos médicos, ou até mesmo os exames. E aí, o que acontece? Transporte na porta de casa, às vezes, quando é de madrugada, né, lanche, e ainda não tem uma aceitação boa. Então, assim, precisamos, sim, fazer essa conscientização para que, né, os munícipes aceitem melhor isso e que Canas também consiga respirar um pouquinho, não fica ali sendo só pressionado, que não tem vaga, que vaga tem. O que precisa é a participação um pouco mais, né, um pouco mais de comprometimento para a gente efetivar aí uma saúde mais, né, e, assim, mais completa. O nosso atendimento, nós procuramos humanizar o máximo possível. A gente chama as pessoas pelo nome, nós conhecemos todo mundo, nós sabemos a dificuldade de todo mundo. Eu acho isso importante. Eu gosto de ser bem tratada, então eu trato todo mundo muito bem. Assim como todos os outros profissionais, né? Eu entendi o que vocês falaram, entendeu? Só que é o seguinte, eu só quero saber, tipo assim, se foi feito algum tipo de mutirão sobre exame, oftalmologista. Então, foi respondido a sua pergunta. Mutirão tipo assim, de preventivo, mutirão de ultrassonografia, mutirão de exames cardiológicos, teste ergométrico, exames de ecocardiograma infantil, exames de ecoestresse farmacológico, inclusive da gestão passada, como você mesmo falou, há mais de 3 anos parado. Oftalmologista. É o próximo que a gente já está concluindo. Que a gente tem um número, eu não sei que o número que está, número mas grande tem um número muito alto de e pacientes, mas um número altíssimo também de absenteísmo. Entendeu? Altíssimo mesmo. E oftalmologista, deixando aqui registrado que a CROSS está ofertando em pequena quantidade, mas ainda está ofertando, né, Lucélia? Está ofertando. Então, assim, como o município hoje apresenta uma demanda de oftalmo, é o próximo mutirão que a saúde está se preparando para estar fazendo. Mas, ainda, esses 3 casos que a Lucélia acabou de citar, casos oftalmológicos negados. Isso Então, assim, sem contar as outras pessoas que já estão marcadas, estão lá, está tudo certinho, bonitinho, não vai, chega na hora, não vai, e avisa a gente em cima da hora. Não dá se a pessoa não tem interesse em realizar o exame e a consulta, pelo menos com antecedência de 48 horas. Por quê? Nós conseguimos transferir esse agendamento para outra pessoa que, de fato, tem necessidade, né? Que vai ter o compromisso de ir e não perder a vaga. Porque essa pessoa que simplesmente não comparece, além do absenteísmo, o município começa a perder vaga para, né, a central de regulação. Porque interpreta-se que o município não está precisando. Entendi. Vanessa, eu até vou fazer outra pergunta para você, mas se você puder simplificar para mim, eu agradeço, porque eu vou ter que buscar meu menino em Cachoeira. Eu queria perguntar para você, acho que o presidente acabou fazendo aí, mas não entendi direito, quantos pacientes são atendidos pelo médico do ESF?
Normalmente, Por dia? dia? É. 16 de manhã e 16 à tarde. Certo. E como que funciona o encaixe? O encaixe, o vereador, na verdade, a gente dá prioridade, isso aí não é canas, tá? É uma triagem, isso é realizado uma triagem. Sim. O encaixe, ele deve ser ofertado para o munícipe que está precisando da consulta por alguma urgência, né? Não para entregar um exame, não para solicitar um exame. Isso o paciente tem condições, o munícipe tem condições de aguardar um pouquinho, tá? Entendi. O município, então, tem uma grade, né? Tá com um número grande de médicos, então, ou seja, não é possível não estar tendo vaga ainda. Entendi. Por que eu estou fazendo essa pergunta para você? Porque eu já tive um probleminha lá, né? Perguntei para a coordenadora lá, não vou falar o nome, ela me disse que era 12 pacientes de manhã, 12 à tarde. Por quê? Inclusive, eu tinha uma consulta marcada com um clínico, né? Eu passei, mas o meu menino também estava ruim, não tinha consulta marcada, eu levei para encaixe. Ela, fui questionar com ela, ela me falou 12, falou 14, e depois deixaria 2 vagas para criança, coisa tal, e ainda me sugeriu que eu levaria o meu menino no pronto-socorro. A nossa agenda ela foi reformulada, tá? Então, assim, nós estamos atendendo o que, de fato, uma estratégia de saúde da família tem que fazer. Um período atendimento de adulto, um período atendimento pediátrico, um período, como a Lucélia citou, a nossa médica é uma médica generalista, ela atende todas as especialidades. Um período a médica faz atendimento de pré-natal, um outro período a médica faz o atendimento da puericultura, que é o neném, o recém-nascido. Um outro período tem um atendimento do puerpério, que é a mulher pós-parto, né? Até 40 dias, até 45 dias, 42 dias. Saúde mental, como eu citei para o vereador Alceu, que também ela faz o atendimento de saúde mental. Além das visitas domiciliares para pacientes acamados, debilitados por alguma necessidade, né, no atual momento, e também ela faz avaliação de exames e emite os receituários médicos. Então, assim... Além das lavagens de ouvido, que demandam um tempo bem grande. Além de lavagem de ouvido, né, que é uma médica que faz lavagem de ouvido, e hoje, em conversa com ela, nós vamos futuramente também estar acrescentando no nosso quadro de procedimento as pequenas suturas. Tá, só para complementar, tipo assim, se a pessoa chega lá, que é um encaixe, certo? Já está tudo completo. Qual é a recomendação que você dá para o paciente em relação ao que ele precisa fazer? Vamos lá, o encaixe. Já está completa a agenda do paciente. Se o paciente, de fato, estiver passando mal, a médica vai atender. Tá? Se o estado geral do paciente necessitar de um cuidado mais, né, rigoroso, de uma assistência hospitalar, ele será encaminhado para o pronto-socorro de Lorena, que é a nossa referência. Agora, agenda cheia, a médica já atendeu, não é pronto atendimento, é uma unidade básica de saúde. Se é para entregar um exame ou uma coisa mais simples, nós encaminhamos para o agendamento. Entendi. Eu estou perguntando se, tipo assim, Vanessa, tipo assim, eu levei a criança lá, aparece alguém lá, levar a criança, está completa a agenda da médica, tal. O que vocês fazem? O primeiro passo que eu imagino fazer é fazer uma triagem. Foi o que eu disse. Né? É o que aconteceu um tempo atrás, até com meu filho mesmo, né? Mandaram direto para o pronto-socorro, sendo que ele poderia, no mínimo, passar para a triagem ali, né? Passar por uma triagem, e não foi feito, né? E a menina questionou, falou 12, falou 14, e não tinha um número certo para me dar. Eu questionei até 2 vezes, né? Porque se atendeu 12 cedo, vai atender 12 à tarde. Questionei ela, mas ficou assim, né? Mandou para o socorro e pronto. Outra questão que eu queria perguntar para você, Vanessa,
é sobre a vacina. A vacina, ela tem um dia certo para ser tomada ou não? Alguma vacina em específico ou A não? vacina da Covid. Covid? Bom, Bom, essa bivalente, por exemplo. a vacina, na verdade, o município de Canas fez, né? Nós cumprimos, acredito eu, com a graça de Deus, ofertamos finais de semana, sábado, domingo, dias de semana em horário integral, dias em período da manhã, dias em período da tarde, a vacina do Covid. Porém, hoje, no município de Canas, um frasco de vacina com 20 doses, eu tenho uma procura diária. Certo. Então, isso é um gasto, né? Precisa um planejamento, por quê? Porque, gente, eu abri um frasco de vacina, eu vou jogar 19 doses fora. Então, é isso que eu queria Tá? entender. Então, o que acontece? A vacina do Covid, ela hoje já não é já a vacina a nível de campanha de vacinação, ela já é uma vacina rotineira, então ela já vai para a sala de vacina. Tá? Então, a partir do momento que ela estiver alocada na sala de vacina, ela, de fato, não vai ter dia mais para tomar vacina. Entendi. Nesse sábado, né, dia 7 de outubro, nós estaremos com a unidade aberta ofertando todas as vacinas, inclusive a Covid. Certo. Então, assim, se você conhecer alguém que ainda tem uma dose, que não recebeu, a bivalente, ou uma criança com a Pfizer pediátrica, pede para procurar o posto de saúde dia 7, munido da caderneta de vacina, né, no caso de Covid, precisa de todas as cadernetinhas da Covid para a gente, de fato, não aplicar nenhuma dose errada, né, e cartão SUS e o CPF, tá? Entendi. Agora uma pergunta minha, Vanessa, para você. Sobre a verba que veio em meu nome, né? Se eu não me engano, o deputado... Esqueci o nome do deputado. Mas uma verba que veio para o município, para a saúde, e veio relacionado para equipar as ambulâncias, né? Colocar os equipamentos na ambulância. Inclusive, estive no posto falando com você, acho que umas 2 vezes, né? Você falou que estava trabalhando, estava estudando a possibilidade de ter esses equipamentos o mais rápido possível na ambulância para estar ofertando esse serviço aí aos munícipes. Você poderia me falar um pouquinho? Sim. Conforme você citou, nós conversamos, sim, a respeito disso. Alguns equipamentos já foram adquiridos, né? Então, estamos aguardando outros equipamentos para a gente estar montando, equipando a ambulância, porque, assim, não é só equipar a ambulância, né? Eu acho que é de conhecimento, se não for de conhecimento, né, do seu conhecimento, a Secretaria de Saúde, né, juntamente com a Prefeitura, ofertou um curso de APH, atendimento pré-hospitalar, para todos os motoristas locados na saúde, para toda a enfermagem e para a Defesa Civil também. Então, assim, hoje nós temos condições de termos ambulâncias equipadas para prestarmos um atendimento de qualidade. Então, assim, pranchas já foram adquiridas, colar cervical, desfibrilador automático, né, que é o DEA, no caso de um infarto, de uma parada cardíaca. Então, assim, já estamos concluindo a compra dos equipamentos para a gente concluir para equipar as ambulâncias. Legal, fico feliz em saber disso. Outra pergunta, Vanessa, bem rapidinho, é sobre a fisioterapia. Como que funciona a fisioterapia dentro do posto de saúde? Especificamente, precisa de um encaminhamento médico, né, uma indicação do serviço, porque não é simplesmente fazer fisioterapia, e é agendado para o paciente conforme o que está solicitado, o que está indicado no encaminhamento. Alguns casos, nós temos o centro de referência, o SER, né, Lucélia, em Lorena, que são para pacientes com danos cerebrais, neurológicos, né, que é uma fisioterapia mais AVC. completa. Então, assim, avaliar, primeiramente, precisa do encaminhamento, né? Ali descrito corretamente a quantidade de sessões, a indicação do tratamento, porque às vezes também acontece da pessoa não ter um encaminhamento ou ter um encaminhamento muito antigo, ou seja, tudo isso tem que ser avaliado, né, pelo médico para a gente dar continuidade para o agendamento.
Então, os pacientes, tem paciente que é atendido fora de... Tem, do quando é um município. caso mais específico, ele tem referência no município de Lorena. Entendi. É só isso, então. Muito obrigado a todos. Por nada. A palavra continua franqueada. Diego, não? Célio, quer fazer as considerações finais? Tá. Você, Vanessa? Lert, eu gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez de estarmos aqui, mostrando um pouquinho da nossa luta ali dentro da saúde, porque não é fácil, né? Só quem está ali dentro sabe às vezes, a correria que é ali dentro. Às vezes, eu até quero citar isso porque é uma coisa que me incomoda bastante. Celular, por exemplo. Eu tenho celular, mas meu celular, às vezes, está ali no cantinho da minha mesa, né? Eu preciso dar atenção para o paciente, eu preciso dar atenção, às vezes o funcionário procura, até mesmo, alguns vereadores, ou seja, é ruim, a gente estar conversando com a pessoa e ficar ali com o celular o tempo todo. Então, assim, é só um esclarecimento, porque eu sei que, às vezes as pessoas falam, poxa, eu ligo para a Vanessa não me atende. Não é isso. É porque eu sou desse jeito. Eu acho que quando a gente recebe uma pessoa, a gente precisa, no mínimo, olhar nos olhos dela e dar a atenção que ela merece. Então, assim, é só agradecer mesmo a oportunidade, estamos de porta aberta. Espero que a gente esteja realizando um serviço de qualidade que a população mereça e que valorize o que a gente está fazendo, porque, assim, não é fácil, Saúde é uma diretoria, muito complicada, Tem dia que a gente apaga fogo o dia inteiro, porque parece que, não sei o que acontece, de repente abre uma portinha lá e chama aqui, chama lá, vai aqui, vai lá, e quando a gente vê a mesa da gente está empilhado de documentos, a gente fica desesperado, porque, às vezes, os documentos têm data para a gente enviar ou para responder, mas, assim, eu acho que a gente está agradecido, a gente fica agradecido, pela oportunidade. Espero que a gente esteja fazendo o serviço da gente. Estamos fazendo o nosso serviço, pelo menos com o coração assim, bem transparente. Então, assim, é só agradecer mesmo. Manuel. Também só tenho a agradecer todas as vezes que nós precisamos aqui desta Casa de Leis. Fomos bem recebidos pelo senhor, pelos nobres vereadores, também pelos funcionários da casa, a Lilian, o Fernando. Isso é muito importante, esse relacionamento que o legislativo e o executivo têm de amizade, de reciprocidade. Agradecer também essa colaboração aqui de vocês, que tem sido muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho. A gente agradece, Manuel? A gente procura, desde o primeiro dia que eu entrei aqui na Câmara Municipal, fazer um trabalho com harmonia, para o bem-estar de todos nós e da população. E a casa está sempre à disposição, enquanto eu estiver aqui no comando, a casa está aberta para todos os setores da prefeitura, para a população, para todas as entidades filantrópicas também, que a gente abre também, e procurar o bem-estar da comunidade. E acho que é só hoje, A gente agradece a presença de vocês aqui também. Sendo só para o momento, nada mais havendo se tratar, dou por encerrada a presente audiência e agradeço a audiência de todos. Uma boa noite para nós,